amaldiçoou, aleluia, o dia que eu nasci. Jó se amaldiçoou, mas o Deus ele adorou. Ele disse: Deus me deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. A nenhum motivo Jó deixou, aleluia, ser atingido pelo inimigo. E nenhum motivo, aleluia, Jó botou a posição dele no inimigo. Não, ao contrário. Ele sabia que a vida dele estava em Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E não era diferente de Lázaro. Aquela enfermidade, ela não veio diretamente do inimigo, mas sim Deus deu a liberdade ao inimigo vir botar aquela enfermidade. Aleluia. O que acontece na nossa vida às vezes é a permissão de Deus. Deus dá, mas também Deus tira. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz que quando Lázaro adoece, aleluia, Maria, ela manda um servo e diz: olha, corre e vai dar Jesus, porque ele pode curar o meu irmão. Ele tem a capacidade de trazer aqueles que estão enfermos à ficação. Aleluia. E ali aquele servo ele corre. A Bíblia diz que ele vai. Aleluia. E ele correndo, ele depara com a multidão. Onde há multidão, há milagre. Onde há milagre, há Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia relata que quando ele chega, aleluia, ele depara com Jesus, ele passa o recado. Aleluia. Mas Jesus diz para ele: olha, diz para ela que essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus venha ser glorificado por ela. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Tem coisas que acontecem na nossa vida, é intermédio do querer de Deus, para que outras pessoas venham ver e que o nome de Deus venha ser glorificado por ela. Aleluia. Ele volta alegre, chega lá, mas quando ele volta, aleluia, ele já estazia morto. Aleluia. Mas Jesus, ele não foi diretamente conforme aquele homem tinha dado o recado. A Bíblia diz que ele ainda demorou 2 dias. E quando a viagem, aleluia, naquele tempo ele andava a pé, para ele voltar, vamos ver, para chegar daqui em Itacuruba, Belém, nós não chegamos dentro de 1 hora, 2 minutos, não, demora. Ele veio, mas ele veio pregando a palavra, aleluia. Mas em certo tempo ele disse aos discípulos: olha, vamos voltar lá. Só que ali também a Bíblia relata, aleluia, que por certo tempo Jesus, aleluia, tinha sido expulso. Jesus, ele tinha sido, aleluia, até a ponto de ser apedrejado. E ali o discípulo, ele fala: Senhor, aleluia, queria nos apedrejar, queria nos matar, Senhor. E tu quer voltar para lá e dizer: mas aquele que eu amo, ele está enfermo. Aquele que eu amo, ele está lá me esperando. Aquele que eu amo, eu não vou desamparar aquele que me ama. Aquele que clama pelo meu nome, aleluia, eu não vou deixar ele. Aleluia. Aleluia. Eu disse por ver que não tem saída, vamos conosco. Vamos morrer com o Senhor. Aleluia. E a Bíblia relata, meus amados, que Jesus ele volta. Aleluia. Quando Jesus volta, aleluia, a Bíblia fala que 2 dias ele passou. Mas 2 dias de viagem, já fazia 4 dias quando ele chega. A Bíblia diz que Marta, ela vai e diz, o servo diz: olha, Jesus vem chegando. Aleluia. Ela larga tudo, ela corre. Aleluia. E chegando, ela se lança aos pés de Jesus e diz: Senhor, aleluia, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aleluia. Mas vê a simplicidade, vê a palavra que Jesus ele fala àquela mulher. Ele diz: eu não disse a tu que se creres, verás a glória. Aleluia. Aleluia. Se tu crê, tu vê mistério. Se tu crê, o fogo desce. Se tu crê, tu é batizado. Aleluia. Glória a Deus. Mas sem a crença, aleluia, sem a obra, aleluia, a vitória não chega. Aleluia, glória a Deus. Aí vejamos que ele vai. Ela disse: sim, Senhor, eu sei que meu irmão, ele há de ressuscitar. Vejamos que naquele tempo, aquela mulher, ela conhecendo Jesus como Salvador, também ela sabia que ele tinha vindo e sabia que o fim do tempo havia de chegar. Aleluia. Aleluia. Disse: olha, eu sei que meu irmão há de ressuscitar. No último dia, no dia que o Senhor ele raia nas nuvens com os anjos para buscar a sua igreja, a Bíblia diz, aleluia, que toda vida se dobrará perante o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E ali ele vendo a capacidade daquela mulher, vendo a fé, a crença que ela tinha com ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Ele diz: olha, vamos lá. Onde seu irmão está? Ele diz: Senhor, já está morto, está trancado. Acabou. Aquela mulher acabou de dizer, aleluia, que ele podia tudo. Aquela mulher acabou de dizer que ele era vida. Aquela mulher acabou de dizer que ele poderia trazer qualquer coisa. Mas quando Jesus disse: vamos lá, aleluia, ela disse: já é tarde. Já está fedendo, Senhor. Já é 4 dias que ele está lá. Aleluia. Deus, aleluia. Aleluia. Não acabou para você. Está apenas começando. Se você continuar na posição, buscando, descendo na presença, intercedendo pelo seu, aí Deus envia anjo com espada de fogo para guerrear por você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando ele diz vamos, ela vai. Mas a Bíblia diz que ali Lázaro não era só um homem amado por Jesus. A Bíblia diz que Lázaro era um homem que por onde ele passava, ele fazia amizade. Por onde ele passava, ele ganhava respeito. A Bíblia diz que juntou gente de toda parte para vir consolar, aleluia, para dar os pesos a Marta e a Maria. Aleluia. Glória a Deus. E quando Jesus ele chega, aleluia, ele encontra aquele povo, aleluia. E havia muita gente chorando pela morte de Lázaro. Onde há sepultamento há choro, mas onde há vida há milagre. E onde há milagre há ressurreição. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia nos relata, meus amados, que Jesus ele chegando, ele vendo aquele povo, aleluia, aquele povo chorando, aquele povo, aleluia, perturbado, aleluia, angustiado, porque o seu índio tinha partido. Mas aqui no livro de Apocalipse 21, capítulo 4 diz: e enxugará dos olhos todas a lágrima e dor, porque as primeiras coisas passaram. Aleluia. Jesus disse: aqui você sofre, aqui você tem aflição, aqui você chora, mas naquele grande dia, quando você estiver lá, não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter pranto, não vai ter doença, porque você vai estar com Ele. Aleluia. Ele vai ser a luz resplandecente. Não vai haver noite, porque só vai haver dia. Porque vai haver dia, porque onde Deus tem luz. E se Deus a luz, não há escuridão. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Mas voltando para a história, aleluia, que Jesus vendo aquele povo chorando, a Bíblia diz que Jesus chorou. Aí o povo vendo, aleluia, Jesus chorando, ele vendo aquele que fez o cego enxergar, que fez o aleijado andar, que fez o surdo ouvir, fez o demônio ser expulsado. Não podia ele ter chegado e não deixasse esse morrer? Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus chorou. Mas Jesus ele não chorou só porque ele amava Lázaro, não, meus amados. A Bíblia relata que Jesus chorou. Por quê? Porque ele via a incredulidade daquele povo. Que aquele povo, muitos andavam com ele, viu o milagre. Aleluia. Lázaro ele não era o primeiro que Jesus já havia ressuscitar, não. Aleluia. Ele já tinha ressuscitado muitos outros. Mas ali quando chega naquela hora ali, muita gente duvida. Aleluia. Ele não duvida de Deus, não. Porque se Deus promete, ele cumpre. Aleluia.